Olá, meus amigos, como vocês estão? Uma boa tarde para todos. Eu estou passando aqui agora para dar uma dica para aqueles que querem iniciar no ministério da pregação. Se você tem desejo de iniciar no ministério da pregação, ou até mesmo você que já prega, tem o costume de pregar, eu quero dar algumas dicas, mais especificamente 3 dicas preciosas, para que você possa crescer cada vez mais no seu ministério da pregação, ok? A primeira dica que eu tenho para dar é a seguinte: todo pregador precisa saber exegese, saber fazer uma exegese. Não existe pregação bíblica que não seja precedida por uma exegese. Por quê? Porque o que você prega? Você não prega as suas próprias ideias, você prega a ideia do autor do texto, você prega a mensagem do autor do texto, você está limitado às intenções do autor do texto, a escrevê-lo aos seus destinatários, que não somos nós, são aquelas pessoas daquela época. Então você tem que compreender isso, que cada texto da palavra de Deus, respeitando os seus respectivos gêneros literários, tem um propósito, tem uma mensagem, tem um objetivo definido. Essa coisa de você ler o texto, ter uma compreensão superficial e tirar várias ideias do texto e começar a pregar essas ideias, você está pregando palavra de homem, você não está pregando palavra de Deus. E palavra de homem não transforma ninguém, pode gerar arrepio, pode mexer nas emoções, mas no dia seguinte acabou. No dia seguinte não resolveu mais nada. Então é muito importante que você pregue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é suficiente. E ela é poderosa. O poder não está no pregador. O poder está na palavra. E quando você prega a palavra, ela transforma as pessoas. Então basta pregar a palavra. Não precisa inventar. Você pode pregar em cima de qualquer texto da Bíblia, desde que você, através de uma exegese, aplique as regras hermenêuticas ao texto e extraia desse texto as intenções do seu autor para comunicá-las aos seus ouvintes. Isso é pregação. Isso é pregação bíblica. Então, quando você não sabe fazer essa interpretação, quando você não sabe a exegese, você tem o costume, então, de pegar o texto e, infelizmente, pregar suas próprias ideias. Eu queria lhe dizer que o Espírito Santo, ele age sim, é ele quem age. Mas o compromisso do Espírito Santo não é com o pregador, como alguns pensam. O compromisso do Espírito Santo é com a palavra de Deus. Então, a missão do Espírito Santo, segundo a palavra, é testificar a palavra. E quando é que testifica a palavra? Quando ela é pregada. Quando você não prega a palavra, o Espírito Santo não há o que fazer. Ele convence, sim, o homem do pecado, da justiça, do juízo, mediante a pregação da palavra. A pregação da palavra que produz fé. Então, quando você tem uma igreja, um pastor bíblico que prega a palavra, essa igreja cresce. Essa igreja, ela não precisa de outra coisa a não ser a própria palavra. Ela se alimenta e se nutre da palavra. Quando você não tem a palavra de Deus, quando você prega suas próprias ideias, você precisa criar artilúgios para manter essas pessoas na igreja, através de eventos, outras coisas mais. Isso beira a carnalidade. Então, um pregador bíblico, um pastor bíblico, geralmente não opta por esse tipo de circunstância. Ok? Então, essa é a primeira dica, aprender a fazer uma exegese bíblica. A segunda dica é você aprender a se comunicar bem. Não adianta você conhecer muito a Bíblia e você não conseguir transmitir, não conseguir se comunicar. E existe toda uma forma, uma técnica para você se comunicar de forma como as pessoas entendam. O ideal para quem tem dificuldade é até mesmo fazer um cursinho de comunicação, de oratória, né? Mas por hora, o que eu tenho visto nos púlpitos é a necessidade de alguns pregadores de mostrar eloquência, confundindo, na verdade, eloquência com erudição. Eles querem ser eruditos e acham que isso é ser eloquente. Não, ser eloquente é você conseguir, através da sua expressão corporal, transmitir a mensagem por si só. Né? Você não ficar só nas palavras, você convencer não só na sua linguagem falada, como também na linguagem corporal. Isso é você ser eloquente. Agora,
Para você convencer, você tem que falar a linguagem da pessoa. Se você falar uma linguagem que a pessoa não entende, falar muito rebuscado, falar erudito, a pessoa não vai entender. Então você precisa ter uma boa comunicação. Você precisa também ter uma linha, um raciocínio lógico do início, meio e fim do que você está falando. Você viu aquela pregação que você escuta a pessoa e no final você pergunta para os membros assim, ele pregou sobre o quê? Ih, rapaz, a pregação foi maravilhosa, mas eu não sei dizer o que que ele pregou. Ele pregou sobre tanta coisa, ele falou vários assuntos ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa não entendeu nada. Você pergunta para ela o que ela aprendeu. Ela não aprendeu nada da pregação. Por quê? Porque não teve um raciocínio lógico. Eu até ensino no meu curso de pregação uma técnica chamada maiêutica, que é você preparar os seus esboços, não com proposições, mas com perguntas. E aí cada pergunta tem uma resposta, e essa resposta gera uma nova pergunta. E você vai conectando, né, as ideias do início ao fim. Então quem está escutando está entendendo o que você está dizendo. E ainda a gente faz isso pelo método indutivo, que é o melhor método de pregação que tem, que é basicamente um método de você contar histórias, usar analogias, metáforas, estatísticas, evidências, experiências, testemunhos, né? E fugir um pouco daquela coisa da lógica, da retórica lógica, aristotélica, né? Que cansa, desgasta um pouco as pessoas e elas acabam dispersando no meio da pregação. Então, aprender a se comunicar é muito importante para um pregador que quer crescer no ministério. O grande segredo é isso aí, a comunicação, tá? E uma terceira habilidade que o pregador tem que ter, e essa não pode faltar, é a questão da contextualização, meu irmão. É você contextualizar a mensagem que foi destinada às pessoas daquela época, 2000 anos atrás, naquela realidade cultural, e contextualizar essa mensagem para os nossos dias, para que ela faça sentido. Porque senão não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu posso pegar o texto onde Paulo fala que as mulheres tinham que usar o véu, e se eu não contextualizar, como é que eu vou pregar isso para as pessoas hoje? Eu vou dizer que as mulheres de hoje têm que usar o véu também? Não, não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo só está dizendo para as mulheres naquela época usarem o véu, porque a cultura naquela época entendia que o véu representava a autoridade do marido sobre a mulher. Então, com isso, ele queria preservar uma doutrina. Qual doutrina? A doutrina da submissão das mulheres aos homens. Agora, a mulherada que é feminista aí vai morrer, né? Da submissão das mulheres aos homens. Então, isso tinha que estar o quê? De acordo com aquela cultura, contextualizada com aquela cultura. Então, se aquela cultura entendia que a mulher tinha que usar o véu como forma de reconhecer a autoridade do marido, e a Bíblia ensina que a mulher tem que ser submissa, então as mulheres crentes tinham que usar o véu. Agora, hoje, a doutrina permanece, a doutrina é universal. Mulheres submissas aos seus maridos, correto? Mas hoje a nossa cultura não exige mais o véu. Então a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o que hoje as mulheres precisam fazer de forma a demonstrar aos outros que elas reconhecem a autoridade do marido na vida delas? Quando você faz essa pergunta, o que você está fazendo? Você está contextualizando a mensagem daquela época para essa realidade. Então, quando você faz essa contextualização, agora você pode pregar. E agora você vai pregar e vai fazer sentido para quem está ouvindo. Mas se você não fizer a contextualização, você não pregou, você pode até dar uma aula. O que vai diferenciar uma aula de uma pregação é exatamente o fator contextualização. E para você contextualizar, você tem que ter domínio de quê? Da sua realidade, da sua cultura. Saber quais os problemas que a sua comunidade vive, as pessoas para quem você está pregando estão vivendo, para que você possa fazer essa contextualização. Beleza? Preservando sempre o quê? O sentido do texto e a ideia central, nunca fugindo dela, porque essa é a palavra de Deus. Tá? Se vocês fizerem isso, vocês serão grandes pregadores, tá bom? Inclusive, eu queria convidá-los, porque no dia 10 de março do corrente ano, eu farei uma aula gratuita sobre pregação expositiva, online, será gratuita a aula, não vou cobrar nada, pregação expositiva, e vou falar um pouco sobre o método indutivo também de pregação, que todos os pregadores deveriam aprender. Então será no dia 10 de março, às 8 horas,
Quem tiver interessado, entra aí no grupo do WhatsApp, né, que eu vou colocar o meu WhatsApp aí, para que você possa, no dia eu possa mandar o link para você pelo grupo, tá bom? Então você entra no grupo aí do WhatsApp. Beleza, minha gente? Olha, prazer estar com vocês aqui. Estou à disposição. Coloca aí nos comentários o que você achou dessas dicas. Se você gostou, eu faço outros vídeos dando outras dicas de pregação também para você que gosta do tema. Agora coloca aí para eu saber, dá o like, se inscreva se você não se inscreveu e eu estou aqui à disposição. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.